Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aline Ristoff, trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez para comentar essa nova temporada. Na verdade, esse novo spin-off de Ordem Paranormal, Sinais do Outro Lado. O pessoal estava muito ansioso para assistir e acompanhar. Agora estou aqui para dar minhas opiniões. Eu já sei que lançou o primeiro episódio, já lançou o segundo. Eu tô um pouquinho atrás, mas eu quero recuperar com vocês para trazer aqui no canal semanalmente análises ou teorias sobre Sinais do Outro Lado e um monte de outras coisas, live ao vivo conversando com vocês para falar sobre Sinais do Outro Lado. Mas antes de tudo isso, deixe seu like, se não for inscrito se inscreva e bora para esse vídeo. Sim, pessoal, para quem acompanha o canal, eu estava de viagem. Eu falei que seria um caos, um turbilhão, energia, um monte de coisa essa viagem. E foi, eu tava meio que já esperando com isso. Também esperando que eu não conseguia acompanhar o Ordem Paranormal, Sinais do Outro Lado, ao vivo. Eu não consegui assistir o primeiro episódio, tive que assistir no regravado. Fiquei muito atrás, não consegui fazer nada durante a viagem, filmar nada. Então, Sinais do Outro Lado, eu só acompanhei meio que no make-off. Eu não vi nada de teoria, nada sobre... Eu tô bem, um pouquinho desatualizada. Então, esse vídeo é mais minhas primeiras impressões do que eu achei, mais da lore em si, tudo. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não vou conseguir. Eu tenho que me reajustar, porque, pra quem sabe, quando volta de viagem, é a parte mais cansativa da viagem. É o retorno pra casa, porque tá sempre tudo uma bagunça, um caos. E é basicamente isso que tá ocorrendo agora. Mas eu não vou deixar o canal Aline Ristoff parado. E com isso, estamos aqui nesse vídeo para comentar Sinais do Outro Lado, que é uma temporada, sério, diferentíssima, porque finalmente vieram novas coisas. Eu falei no canal que eu sabia que o Selbit ia inovar em alguma parte. Ele inovou acho que em mais ou menos duas partes, que ele fez uma história começando há muitos anos atrás, em 1997. Fora isso, o mapa está em 3D. O Segredo da Floresta foi a história passando em um dia inteiro. Agora não, vou montar o mapa em 3D. Fora que no Segredo da Floresta também teve a questão dos personagens estarem meio que animados, meio que um gif dos personagens no mapa, mas o mapa estava estático ainda. Dessa vez o Selbit quis dar uma profundeza no mapa, deixando em 3D, deixando mais parecido com um jogo do que uma história em si. Então é tipo assim, só dá pra pegar atenção e ficar assistindo mesmo. A telinha lá embaixo é tão pequenininho que às vezes é só questão de acompanhar todo mundo, que ver os players jogando é muito divertido, a interação e tudo. Então é uma loucura, é muita informação na tela, meu. Agora é difícil acompanhar tudo, porque no mapa vai ter pequenos detalhes que deve ser prestado atenção, aí tá pequenininho no canto, que nem a tela dos personagens. Se não prestar atenção na tela dos personagens, também vai perder detalhes. Então, nossa, meu, é tipo assim, toma aqui uma chuva de informações pra vocês. E é uma loucura, é uma felicidade, é muita coisa. É caos, energia, conhecimento, uma mistura que é Sinais do Outro Lado, que é a proposta muito bem seguida e colocada com o Selbit. Claro que o meu episódio teve alguns pequenos detalhes, porque eles tentaram meio que fazer muita coisa em pouco tempo. E agora já tá bem mais em ordem, o episódio foi bem mais tranquilo, mais... Eu não sei, acho que mais divertido não, mas tipo assim, mais orgânico, como o Selbit estava querendo fazer no primeiro episódio. Mas eu espero que eu corra tudo bem com essa temporada. Eu não sei dizer, eu acho que eu gostei mais de Segredo da Floresta, mas tá no começo, então só tivemos 2 episódios. Sinais do Outro Lado tem um tema bem alien, então remete a muitos filmes. Eu acho que até lembrou um pouquinho o Predador. É tipo assim, você faz tanto tempo que eu assisti os filmes de Alien, que eu nunca mais reassisti, não assisti muitas vezes. Já faz anos que eu não revejo esses filmes, que eu não lembro praticamente nada. Então eu não consigo pegar as referências. Apesar de eu já ter visto alguns filmes e lembrar vagamente, mas não pegar as referências do Selbit, mas tem muita informação mesmo. Tem um cartaz inteiro descrevendo cada alheio,
que na verdade não é, eles não chamam. Acho que o Guiz gosta de falar de ET. Não, a Dara gosta de chamar de ET, o Guiz gosta de chamar de extraterrestre, ou alienígena, o Guiz e o Shane gostam de chamar de alienígenas, então os outros chamam de alheios. O Chico, o Lírio nem tanto, que ele é meio... Ele fala várias coisas. O Shane também, ele gosta também de chamar de criaturas do paranormal também. Então ele usa a questão do paranormal algumas frases, porque é difícil o Guaxinim pegar e sair do ator já sabendo tudo, as classificações da criatura, do que é na ordem, do que os anos no futuro, e tentar interpretar um personagem no passado com informações poucas. É complicado mesmo. Eu achei até interessante. Fora isso, comentar sobre os personagens. O Sabbath decidiu começar com os personagens. Fora de ser de nível alto, eles já são uma equipe que tem vivência. A gente não sabe da vivência entre os personagens. A gente não tem tanta certeza porque eles agem dessa forma entre essa equipe. Eu não lembro se em algum momento teve o nome da equipe revelado. Então, é muita coisa pra comentar mesmo. Eu poderia ficar falando por horas. Pra quem acompanha o canal sabe que eu faço um vídeo de quase 1 hora só comentando um episódio. Agora temos 2 porque eu tô um pouco atrasada. Eu assisti os 2 episódios. O segundo tentei ver ao vivo, mas eu acabei de voltar de viagem. Então, meus pais, todo mundo aqui tá um caos aqui em casa. Foi difícil de acompanhar. Mas eu quero ainda rever tudo porque temos muita informação. É muita coisa mesmo e eu quero muito rever, porque eu quero tentar entrar nas coisas da teoria, que eu acho que vai ser mais difícil que Segredo na Ilha. Porque Segredo na Ilha, eu fiz algumas teorias, eu acertei acho que 2. A questão que eles não estavam falando sobre que tinha um cenário a mais dentro da mansão, que eles estavam esquecendo a parte de trás das escadas, e a questão da caverna. 2 dias antes eu meio que falei, Tenebres, a caverna. Todo mundo falando, a caverna é Santo Berço. Não, a caverna é Tenebres. Eu não sei, 2 dias antes. Aí do nada o Sabbath falando, essa caverna tá relacionada com Tenebres. Acertei uma teoria muito louca. Mas eu não sei se alguém teve essa mesma teoria, é possível mesmo. Nem sei se o Sabbath que eu acertei essa questão 2 dias antes. Então, tem muitas coisas também. Então, essa temporada eu acho que vai ser mais difícil de teorizar. Muita gente tá se esforçando mesmo, sério. Eu não consegui ver muitos vídeos sobre as teorias. Eu não entendo muito de computação. Ainda mais antigamente, como é que funcionava a internet antigamente. Porque na minha época, eu vivi uma coisa parecida. Mais anos depois. Tipo assim, eu moro no interior de Mato Grosso. Então, demorou muito pra chegar a questão de internet. Então não tinha tipo assim, quando eu era bem criança não tinha. Eu acho que foi lá pelos 8, 10 anos que eu comecei a ter um pouquinho. E essa internet, só a internet a cabo. Fora que nos outros já tava a internet um pouquinho melhor. Eu tava sem enxergando a questão da internet. Eu não acho que eu não lembro de ter viciado a TV preto e branco. Mas eu tinha TV a tubo em casa, acho que até os 11 anos. 10 ou 11 anos eu tinha TV de tubo colorida aqui em casa. Então, eu nunca tive um toca-disco. Eu já vi um disco, meu pai realmente tinha uns discos lá. Eu já cheguei a ver os discos. Acho que no meu avô tinha. Meu avô tinha os toca-disco, mas eu nunca cheguei a tocar um disco. Eu lembro que meu avô tinha um disco dentro sabe? Tem os rádios que tinham um toca-disco colocado dentro de um rádio. Então meu avô tinha um rádio gigante e tinha meio que um toca-disco no meio. Eu não lembro se cheguei algum dia a utilizar aquilo lá. Eu lembro que a fita já estava estragada, não tinha nada daquela fita. Eu até já uma vez quando era criança, eu até desmontei uma fita, aquelas as disquete. Eu já fiz disquete também, então eu conheço, mesmo tendo muitos anos depois, que eu já tinha passado a minha época. Porque até chegar no interior de Mato Grosso, demorou muito para evoluir a cidade. Então eu consegui vivenciar isso, mesmo não estando na época. Então foi uma mistura de informações
que não era pra eu estar sabendo, porque criança na minha época, em cidade grande, nem ia saber dessas coisas, porque já tinha passado, já era passado isso. E eu tava assim, meio que vivenciando os dois mundos meio que mesclados. É diferente, é difícil explicar porque eu não lembro exatamente como é que era. Mas eu já tive coisas parecidas na minha época, mesmo não estando na época. Isso que é bizarro. E já não fora isso, foi uma coisa diferente, então nem é difícil explicar. Então, não vou me adiantar muito. É legal ver isso em Sinais do Outro Lado, que é em 1997. Isso foi 4 anos antes de... Deixa eu ver. Uns 4 anos antes de eu nascer. Eu nasci em 2001. Então, é um pouco recente também. É que eu não vou lembrar de bebezinho, né? Então, é muito legal ver isso na série. O toca-disco, os negócios. Eu quero ver os disquetes. Eu quero muito ver se os personagens. Se o Chico tem aqueles disquetes que é menos de 1 GB de memória. Alguns megabytes, eu não tenho certeza. Meus pais tinham da faculdade, então eles guardaram. Então eu acho que deve ter. Acho que não sei se eu vou achar aqui em casa ainda. Então era uma loucura. Então eu tive um pouquinho disso. Então eu lembro vagamente. E é uma memória afetiva. Mesmo não sendo da época, mesmo sendo meio que. Mesmo entre aspas, nova. Eu tenho 20 anos, vou fazer 21 em novembro, no final desse mês, eu faço 21. Então é uma mistura de culturas, informações. Às vezes é bom a gente falar um pouco, mas claro que não conta tudo da vida, que não dá pra falar tudo mesmo. Mas é bom pegar esses pontos e pontuar mesmo, de falar pequenos detalhes de cada temporada, já que ela remete ao passado. Eu perdi um pouco essa parte de internet. Então, muitas das questões de como é que funciona o computador, deles digitando código, essas coisas, as informações, os detalhes que o Cellbit bota, meio que os enigmas que tem, as informações. Cada episódio ele é totalmente diferente, se não me engano, a indie é diferente. O único que se mantém parecido é a abertura, mas a indie é diferente. O começo desse episódio teve várias cenas, várias cenas meio que quadro a quadro, meio que o Cellbit meio resumindo o que aconteceu no episódio 1. Então, tipo assim, a pessoa pode começar a assistir pelo episódio 2 e vai entender. Tipo assim, não precisa ver o primeiro episódio, porque, tipo assim, o primeiro episódio começa de uma forma, eles meio que derrotando um monstro que eles já estavam caçando. No episódio 2, o Cellbit nem fala essa parte de caçar um monstro, só fala a questão deles indo até essa fazenda, não é Varginha, é Virgínia, esqueci o nome da cidade em Minas Gerais. E eles vão indo até lá, indo na fazenda, lutando, tentando salvar uma pessoa que foi meio que possuída, foi meio que foi mesmo que usada como casca sobre um alheio. Então eles meio que investigando sobre as coisas, informações do seu mestre, toda a questão disso posto num resumo pequenininho do episódio 1, que o Cellbit fez muito bem colocado mesmo. Então a pessoa podia começar pelo episódio 2 e assistir a temporada aqui. Se o Cellbit continuar fazendo isso, eu não sei se ia fazer do episódio 1, 2, 3, seguindo assim, acho que ia fazer do episódio 2 pro 3, do 3 pro 4, esses resumos. Mas é muito interessante ele ter feito isso. Eu gostei bastante desse pequeno introdução que o Cellbit pôs para colocar eles na história. Então esse segundo spin-off tá sendo uma vivência, uma experiência muito diferente dentro do universo de Ordem. É claro que fica umas questões de que é muito tipo assim, se o Paranormal tá sempre mudando, porque o Paranormal de 1997 é parecido com o Paranormal de 2022. A gente vê que o Paranormal age de formas um pouquinho diferentes das outras temporadas, da primeira, da segunda, terceira, que não vou me adentrar nas outras temporadas, porque são boas, mas não é crítica, mas é um ponto de se ver. Talvez a mecânica dos rituais que muda mais do que a questão do Paranormal em si. O Cellbit fala que o Paranormal vai estar sempre se mudando, se transformando, mas é legal a gente pegar e pensar. 1997, a semelhança de 2022. Eu não sei se o Cellbit vai tentar explicar isso para trazer alguma lógica. É claro que todas as obras, às vezes, a gente cai em coisas que não faz tanta lógica. Acontece com qualquer obra, One Piece, Doctor Who, um monte de obra mesmo. Mexer com questão do passado e futuro é sempre uma parte bem delicada.
Seria muito top o Selbit trazer um pouquinho de informação, mas seria muito difícil tentar trazer essa informação, dessa explicação para isso. Então, acho que ele não se adentrar nesse ponto, para não se prejudicar, talvez seja a melhor alternativa do que ele tentar explicar. Deixar o pessoal tentar deduzir. Ah, então deve ser por isso. A pessoa tirar a própria conclusão do que ele explicar. Se ele tentar explicar e cada vez mais formar uma bola de erros, vai ser pior pra ele. Então eu espero que o Selbit deixar mesmo no aberto o Paranormal ser parecido de 97 ser parecido com 2022. Só uma questão de referências mesmo. Pessoal, eu não sei o que eu posso trazer de teoria pra série, porque o Estrangeiro tá por aí. Muitos estão colocando telepsia, se não me engano, da outra criatura. Então, eu vi um pouquinho, não vi muito. Eu queria muito mais informações para tentar entender essa parte de questão de mecânica, de hacker um pouquinho até, desses detalhes de mexer em sistema. Eu fico meio que boiando nisso e eu quero ver como os personagens vão pegar isso. Ou você vai ter que meio que narrar para os personagens, que ia ser difícil pôr isso na obra. Seria muito legal se o Calango estivesse, porque já teve um personagem que era hacker, então acho que o Calango me interei um pouco. Seria legal se um personagem extra desse spin-off fosse interpretado pelo Calango. O pessoal tá deduzindo o Hakim, porque o Arnaldo poderia aparecer, ou até o próprio Veríssimo, mas será que a Ordem vai estar em acordo com isso? Porque a gente sabe que na época o Veríssimo não lidava muito bem com pessoas que eram ocultistas. Ou na época exoterroristas. Será que o Selbit vai trazer essa parte de novo? Dessa questão de exoterroristas? Porque o Veríssimo teve uma frase pro Dante, se não me engano, lá em Desconjuração, que ele fala: quantos Dantes já matei? Quantos ocultistas que eram bons, que eram pessoas boas, que ele teve que matar, que ele não sabia o que eram pessoas boas. Porque não dava pra confiar. Se tu te desse um pequeno relevo, tu poderia morrer. É questão de vida e morte pro Veríssimo. Com o passar do tempo, que o Arnaldo foi atrás, ele viu que o melhor amigo dele começou a desenvolver com isso, ele começou a tentar não ser tão tão didático, seguir tão firme, seria melhor ceder um pouco. Então teve a Agatha, teve o Dante, e foi evoluindo passo a passo, aos poucos, mudando essa mentalidade da própria Ordem. A Ordem Realitas, que tinha esses procedimentos. Até achei um pouco estranho esse personagem de 97, que era o amigo do Morato, que eu não lembro exatamente qual é o nome dele. Deixa nos comentários que ele foi lá e deu informações para os nossos protagonistas sobre, e perguntou se eles conheciam a Ordem. Então eles não conhecem a Ordem Realitas. Então já fica um ponto aqui. Os personagens de Sinais do Lado, eles não conhecem a Ordem Realitas. Só que eles fazem parte, mais ou menos, porque o Morato já fez parte. Então eles têm uma metodologia parecida por causa do Morato. Será que o Morato é amigo do Arnaldo? O dono dessa pizzaria, café pizzaria, é do Arnaldo? Que também tá pesquisando sobre isso. É meio que uma subsequência do Ordem Realitas que investigava sobre o paranormal sem chegar nos ouvidos do Senhor Veríssimo. Será que o nosso Senhor Veríssimo que a gente acompanha, ele naquela planilha já era o Senhor Veríssimo da Ordem? Será que ele vai aparecer? Será que o Sérgio talvez revele o nosso Veríssimo com o nome dele antes de ele se tornar o Senhor Veríssimo? Seria muito legal. Seria muito legal o Sérgio tirar essa dúvida da gente. E tem muita coisa no passado que os personagens podem investigar, porque eles vão em cidade. Essa nova equipe, que não é da Ordem, eles vão em várias cidades do Brasil inteiro caçando paranormal. Então seria muito interessante deles irem para outros estados do Brasil e talvez o Sérgio revele algumas informações do que aconteceu no passado, que tem na obra inteira vários mistérios. Talvez seja meio que a gente consiga subentender. Ou se não caçar na cidade de Virgínia, só na questão de ETs, eu não sei. Eu acho que a temporada vai ser meio curta, vai ser só mais ou menos isso. Mas se tivesse continuação, mais de episódios, eu podia tentar essa parte. Mas eu não sei se o Sérgio vai querer
pôr todas essas informações na mesa ainda. Então, seria legal, mas será mesmo que ele vai fazer isso? Fica a questão. Muitas dúvidas mesmo. Sinais do Lado tá trazendo pra mim muitas dúvidas, novas questões, novas reflexões. Mas a temporada tá na questão dessa fazenda. Eles estão. Agora eles derrotaram um alheio. Eles vão investigar o alheio, descobriram que o alheio estava infectado a vaca, que passou pro pai da família. E tem toda aquela questão da família, Alberta. Eu esqueci o nome. Eu sou ruim com nomes, eu vou lembrar. Pelo menos eu sei nomes dos protagonistas, os 5. Que é Dara, Chico, Lírio, Guizo e Alexandre. Então, pelo menos esses aqui eu consegui pegar. Os outros eu vou demorar um pouco ainda. Então eles estão questão do outro lado do lago, questão da antena, eles vão enfrentar um outro alheio, que vai ser tenso, porque o Salt parou do nada o episódio 2. De novo, o Salt fez suspense de novo, mas foi um baita suspense. E a forma dos personagens principais agirem lembra muito uma série de... Mas mais um Scooby-Doo. Teve acho que um pouquinho de Desconjuração, que eles estavam lá no subsolo, tem um pouquinho de questão de Scooby-Doo, mas isso aqui parece muito mais, eu não sei, parece que é aquele grupo de adolescentes que só atrapalham o plano do mal dos vilões. Lembra muito isso, mas isso, nossa, meu, dá uma nostalgia, é uma energia muito boa, mesmo ao mesmo tempo fica tenso. Porque o que o Sábio vai fazer com nossos personagens principais? A gente tá tomando um carinho com os protagonistas, mas fica com medo deles morrerem. Se eles morrerem, a gente fica triste. Mas o coração bate nessas horas. Então eu tô muito ansiosa pra Sinais do Outro Lado. Eu tenho que rever os 2 episódios. Eu assisti mais ou menos, que eu não consegui. Eu fiquei mais ouvindo que assistindo. Porque eu tô sendo muito interrompida, questão de tudo. Agora eu tô mais de boa, mas cada episódio tem muitas horas. Então eu vou assistir o primeiro episódio de novo. Eu quero ainda ver se eu consigo abrir uma live e com vocês, meus inscritos, teorizar. Porque por enquanto eu só tenho dúvidas, eu não tenho teorias pra trazer pra vocês. Então é isso. Não vou amedrentar mais, o vídeo já tá longo demais, chega por hoje. Então, pra quem está aqui, vê se deixou o like, por favor, que ajuda muito o canal. E se gostou, se inscreva também pra ajudar. Então, a gente vê numa próxima. Tchau!